Queridos amigos, queridas amigas da comunidade 247, da comunidade Paz e Bem, hoje, 26 de outubro, nos encontramos para o encontro 700 da comunidade Paz e Bem. 700 encontros que juntos vamos entremeando sonhos, costurando possibilidades e rezando, orando, transcendendo em busca dos infinitos da vida na carne humana e para além dela. É com muita alegria que eu começo esse encontro com vocês, encerrando o mês de outubro deste tão conturbado ano que tivemos, tão violento ano que ainda estamos tendo, e trago uma dimensão de encontro hoje a partir do que representou este mês de outubro e o que representa na história dos movimentos sociais. Eu quero falar com vocês hoje sobre as espiritualidades anti-imperialistas. Nós sabemos, alguns sabem, nem todos, que em 5 a 10 de outubro, movimentos populares de todo o mundo se reuniram em uma grande semana internacional de lutas anti-imperialistas. Essas semanas elas têm a inspiração na morte de Ernesto Che Guevara, esta figura extraordinária que até hoje, como tão bons líderes que nós temos no mundo, representam o questionamento do status quo, né? Muitas grandes lideranças do mundo questionam Che Guevara justamente para que mantenha-se, né, um sistema que o Che lutou abertamente e por ele também foi martirizado. Né? Em 1967, ele, enquanto tentava levar a revolução socialista para a Bolívia, ele foi executado no dia 8 de outubro. Né? E os movimentos populares eles sempre afirmaram que sabemos que a nossa força encontra-se na nossa mobilização. Por isso os movimentos chamam a uma semana anti-imperialista que houve neste mês. Movimentos populares do mundo inteiro se organizaram e apontaram essas agressões disso que nós chamamos de imperialismo, né? Às vezes pode parecer bem antigo este termo, né? Dom Pedro Casaldáliga, desde os anos 70, já acusava isso, John Sobrino, Che Guevara e tantas outras grandes lideranças da nossa grande América Latina sempre falaram e apontaram que era importante e imprescindível a grande luta para uma pátria solidária e o internacionalismo solidário entre os povos que são oprimidos, cada um em seus territórios, diante do imperialismo. E fazer esse chamado conjunto, unindo os povos para que possam superar esse período de incerteza, é o grande ideal desta semana anti-imperialista. Mas também em outubro, tivemos a união dos movimentos populares do campo, da cidade, das águas e das florestas para germinar aí a Semana Nacional da Alimentação. Entre tantas denúncias que esses grupos fazem na Semana Nacional de Alimentação está uma jornada de uma busca para expor a volta da fome, o aumento no preço dos alimentos e os vetos do governo federal ao PL 735, né? Que é a lei Assis Carvalho, que está visando aí garantir a produção de alimentos, agricultura familiar e camponesa. Isso é uma grande luta, né, que se dá no encerramento da Semana Nacional com o Dia Internacional da Ação pela Soberania Alimentar dos Povos e contra as corporações transnacionais. Então, eu conto aqui para vocês das diversas lutas que unem os nossos povos e fazem nós sermos muitos. No meio deste nosso mês, nós tivemos a vitória de Luiz Arce, agora, como presidente da Bolívia, após o golpe que tirou injustamente Evo Morales da presidência. Isso é a vitória dos povos, os povos indígenas bolivianos, né? Vitória do povo que, com o cidadanizo planetário ou com a busca daquilo que nós chamamos do comunitarismo indígena, se posicionam contra este império.
Na noite de ontem, atravessando agora na madrugada, nós estamos aí acompanhando e torcendo para que o Chile anuncie a resistência de uma nova Constituição a ser escrita, porque nós vivemos num país que, o Chile, que viveu sendo o modelo do neoliberalismo de grande país que viveu as grandes mudanças aí a partir de uma economia neoliberal. E hoje nós temos o povo exigindo, desde outubro de 2019, exigindo que tenha um sistema de saúde, como o Brasil tem, né? Mas claro, financiado, que tenha um sistema de educação garantidor, que tenha políticas para o povo, que lute por políticas públicas para que o povo pobre, para que os idosos não suicidem-se. Então, são movimentos importantes que estão acontecendo na nossa América Latina. Um outro que me vem à tona, eu acho que para coroar essas lutas, no último sábado agora, 23 de outubro, nós tivemos o quarto encontro mundial dos movimentos populares em diálogo com o nosso querido Papa Francisco. É neste que eu pude participar, né, a contribuição que nós conseguimos fazer é de uma grande carta dos movimentos populares da América Latina e Caribe, a proposta da economia de Francisco e Clara, né? E isso, essas redes todas, por mais que não consigamos ver, a resistência continua a se costurar, se transformando em nós a partir dos nossos gestos, da nossa presença, do nosso sinal vivo dessa resistência deste projeto latino-americano. Eu acho que nós, quando pensamos em império e imperialismo, né, essa imagem que pareciam apenas palavras mortas, mas na realidade ressuscitou. Hoje não basta nós falarmos de opressão e de capitalismo para descrever o abatimento do nosso povo, deste nosso todo neste mundo, se não formos olhar para quem os causa. O norte global, as multinacionais, que destroem, esfacelam a vida do nosso povo. Nós precisamos ter então uma espiritualidade anti-imperialista, semear isso. E eu sei que muitos já podem ter tido contatos, outros não. Dom Pedro Casaldáliga, John Sobrino, são figuras que, junto a Che Guevara, conseguiram contribuir com uma ideia de uma espiritualidade anti-imperialista. E o imperialismo, cabe a gente pensar que é essa forma de governo sobre as pessoas a partir do neoliberalismo, ele penetra nos seres humanos de muitos modos, né? Com uma sedução para alguns poucos, né? E o engano, que é para as maiorias, da chamada cultura estadunidense, da cultura do descarte, né? Mas ele possui uma dimensão fascinante, o capitalismo. Antes, no passado, o império era imposição. Hoje, sair do império é castigo. O capitalismo criou essa dimensão de que todos abraçamos, a boa nova da modernidade, que é a boa vida, não que a boa vida não é após morte, é aqui dentro da história. E nós podemos realizar isso a partir da tecnologia e também a segunda dimensão que eles impõem é que todos nós podemos ter direitos. Essas duas discussões, esquerda e direita abraçaram politicamente para tentar disputar o progresso no mundo. E esse acordo surgiu, né? Universalizar os direitos, que é uma coisa importante, mas a partir de uma regra de mercado. Então, o individualismo, o consumismo, a competição, o êxito como verificação do último sentido da nossa vida, eles foram impregnando a vida das pessoas. E isso oferece para o povo e se impõe como o melhor que a história já produziu. E o inverso, que é a fraternidade, a solidariedade que o Papa Francisco nos impele na fraternitude, a compaixão, o serviço são produtos culturais secundários. Daí, e são tolerados, inclusive, porque eles são disparados quando o sistema percebe que há uma convulsão social. Então, se dispara doses de tolerância a partir da compaixão, da solidariedade, para que não haja convulsões sociais. E cabe a nós insistir sobre esses aspectos,
mais do que outras coisas, insistir na construção desta revolução. Uma espiritualidade revolucionária que quer ver um outro mundo no lugar deste. E que entende que, como humanos, nós precisamos da dimensão da solidariedade para garantirmos a dignidade de todos, né? Que constrói-se a partir da fraternidade do Evangelho, que para este mundo hoje ficou obsoleta, tanto que os grandes negócios religiosos do Brasil nem de Cristo, nem de fraternidade, nem de Evangelho falam. Então o império ele gera também essa poluição espiritual, que o ar que se respira sufoca, asfixia, envenena as pessoas para acreditarem que é preciso colocar arma na mão ou colocar jovens, milhões de pessoas nas prisões até que elas morram, entregar o país a uma economia que coloca milhares de pessoas à morte a partir da Covid, da fome e de tantas outras coisas. Contra o império, devemos lutar de diversos modos. E nós, cristãos, não devemos renunciar nem do desenvolvimento de teorias anti-imperialistas, nem à criação das forças sociais e políticas que se oponham ou que se destruam pouco a pouco, nem sequer a participação em revoluções justas, como tem acontecido aqui na nossa América Latina, com as diversas convulsões do povo em luta, como Chile, como Bolívia, para conquistar o seu direito. O reino de Deus, ele vem como civilização da pobreza. Isso quem nos diz é o nosso grande teólogo John Sobrino. Porque a civilização da pobreza é o contrário da civilização da riqueza. Que essa civilização da riqueza não trouxe vida nem humanizou o mundo. Daí ela é imperiosa, porque ela barganha um elogio à prosperidade. Sejamos todos nós afortunados. E nós precisamos combater essa ideologia da prosperidade, a ideologia do mérito, todas criadas para nos levarmos a essa ideia de um capitalismo vencedor, né? A máxima autoridade do planeta, lendo Laudato Si, lendo John Sobrino, com que eu me preparei um pouco para essa nossa conversa, é a autoridade dos que sofrem sem que haja nenhum tribunal de apelação. Ou seja, precisamos superar a chantagem que há quando o povo fala, quando o povo grita e falam que a nossa sociedade é polarizada. E aí eles falam que é impossível governar uma sociedade polarizada. A polarização sempre existiu a partir dessa dimensão triste de termos pobres e ricos. Por isso, é necessário que a gente barganhe esse espírito de luta do povo, que se indigne com essa sociedade injusta. Jesus falou de um mundo configurado pela bondade graciosa de Deus e pelo poder impositivo do imperador. Isso é bem sabido e é daí que nós cristãos deveríamos visceralmente, se quisermos o anti-império e sermos pró-reino, construir um reino de fraternidade e solidariedade. É tempo de diminuirmos as divisões gramaticais que se espalham para dividir a esquerda, e é tempo de unir ações sociais territoriais que constroem a verdadeira solidariedade e as verdadeiras possibilidades, a partir de uma profunda empatia com o mundo, de construir um mundo de justiça. Assim que Che Guevara, né, os povos latino-americanos, assim nós alimentamos, como eles, essa nossa esperança de resistência. Para encerrar, os movimentos populares eles falaram agora em novembro, nesse último encontro agora no sábado, sobre cinco dimensões importantes para a gente construir um tempo novo na nossa sociedade. O primeiro deles, eles falam que é a ecologia integral e os bens comuns. Essas dimensões são anti-imperialistas, porque os bens comuns
partem contra a privatização e toda forma de dominação da sociedade a partir do possuir e do excluir, que cria exclusividade que exclui outros. E a ecologia integral que nos dá uma dimensão fundamental de que nós com a Terra somos seres viventes e precisamos buscar harmonia. O segundo ponto é a democracia econômica, que prevê um processo nos sistemas políticos e econômicos dos países de democratizar a participação, o orçamento e as escolhas de investimento em políticas públicas. O terceiro, a grande bandeira do Papa Francisco, terra, teto e trabalho. Garantir a democratização da terra, do teto e do trabalho, garantir a governabilidade do povo sobre ela, garantir a participação efetiva para que o povo escolha o seu teto, tenha sua terra e seja feliz a partir do seu trabalho. A quarta dimensão são cinco dimensões importantes, 5 eixos importantes. Educação, saúde, comunicação e tecnologia. Temos de discutir essas 4 dimensões porque é a pós-modernidade que se avança cada vez mais sobre o nosso período, sobre a contemporaneidade que vivemos, ela vem fazendo mudanças profundas, tanto no perfil da educação, tanto quanto as dimensões urgentes de saúde, quanto a comunicação que nós estamos vivendo e a tecnologia que vem nos excluindo. E o quinto ponto e último, soberania, direito do povo governar-se, mobilidade urbana, que acabe-se essas cercas e essa violência das guerras que faz o povo nosso, refugiados e imigrantes, sofrerem, e a construção da paz. Essa é uma dimensão do mais profundo sonho que nos faz, enquanto povo, construir uma solidariedade anti-imperialista, que é, de verdade, uma espiritualidade anti-imperialista. Quero ler para vocês aqui um trecho de um texto escrito por Eduardo Galeano sobre Che Guevara, para que ele nos alimente nessa nossa esperança. Por que será que Che tem este perigoso costume de seguir sempre renascendo? Quanto mais o insultam, quanto mais o manipulam, o açoitam, mais ele renasce. Ele é o mais renascedor de todos. Não será porque o Che dizia que pensava o que fazia e fazia o que dizia? Que as palavras de Eduardo Galeano nos alimentem a vivermos a revolução a partir do espírito de um povo que luta contra o seu império, um império que o mata, que o mastiga, que o castiga e que faz a fraternidade ser um grande desafio de construção. Saúde para todos nós. Paz e bem.